Que a paz, a proteção e a luz dos bons espíritos envolvam você e a sua casa neste momento. Em nome do canal Segredos de Vidas Passadas, eu peço que tudo aquilo que não serve mais à sua alma seja suavemente afastado, e que apenas o que é verdade, cura e propósito permaneça com você. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Muitas vezes, é assim que o plano espiritual nos chama, por um vídeo, por uma frase, por uma curiosidade aparentemente simples. E hoje, essa curiosidade tem forma de meia-lua na unha do seu polegar. Você já parou para pensar que o seu corpo fala da sua alma mais do que você imagina? Existem marcas que a medicina explica, e outras que a espiritualidade decifra. E uma das mais intrigantes é justamente essa meia-lua clara, a lúnula, que aparece na base da unha. A pergunta que não quer calar é: o que ela realmente significa espiritualmente? A resposta, de forma direta, é esta. Para muitos espíritos que orientaram Chico Xavier, essa meia-lua no polegar é um sinal de missão, de fluxo de energia vital e de alinhamento com a vontade divina. Não é superstição, não é mágica, não é um amuleto, mas um reflexo sutil de como seu espírito está usando o corpo que recebeu. Quando essa lúnula está visível e bem definida, é como se o seu campo espiritual dissesse silenciosamente: eu lembro para o que vim, eu ainda quero cumprir o que prometi antes de nascer. Quando ela começa a sumir, a ficar apagada ou muito fraca, pode ser um convite amoroso do alto para que você se pergunte: em que momento eu me afastei de mim mesmo? Em que ponto eu fui deixando a minha alma para depois? É como se o corpo se tornasse um bilhete vivo, lembrando você de que a vida não é só rotina, conta para pagar e distrações, mas também propósito, serviço, amor e evolução. Chico Xavier dizia que o corpo é um reflexo da alma, e que nada está ali por acaso. A lúnula, então, funciona como um pequeno marcador de vibração. O polegar, dedo que aponta, segura, escolhe, está diretamente ligado ao nosso livre-arbítrio. É ele que ajuda a dizer sim e não no mundo físico. E por isso, na visão espiritual, ter essa meia-lua nítida justamente ali é como carregar na mão um lembrete. Você tem escolha, você tem direção, você tem um chamado. A informação mais importante que você precisa guardar é esta. A meia-lua na unha do polegar, quando visível e luminosa, é interpretada por muitos benfeitores espirituais como um selo de que a vontade superior ainda pulsa em você. É um indicativo de que há energia para servir, disposição para amar, impulso para cumprir uma tarefa maior do que apenas sobreviver. E se ela some, não é castigo, não é maldição, é alerta, é oportunidade de retomada, é a vida sussurrando: volte para o seu eixo, volte para o que faz sentido. Se isso faz sentido para você, se em algum momento da sua caminhada você já sentiu que tem algo maior te guiando, acolha esse sinal. E se você sente que este conteúdo está te ajudando a olhar para a sua vida com mais profundidade, aproveita para fortalecer essa corrente de luz. Se inscreva no canal Segredos de Vidas Passadas, curta este vídeo agora mesmo e permita que mais mensagens como essa cheguem até você, porque assim você também diz para o universo: eu quero continuar aprendendo, eu quero continuar despertando. Muitas pessoas passam pela vida inteira sem perceber que o corpo fala, que a alma escreve recados em detalhes que a maioria ignora. A unha do polegar, que parece tão pequena, carrega um simbolismo gigante. Enquanto a ciência observa ali a matriz da unha, a espiritualidade enxerga um ponto de conexão, um pedaço do corpo onde a energia da vontade se manifesta. E isso não é para criar medo, mas consciência. Pense em quantas vezes você olhou para suas mãos apenas para reclamar: minhas unhas são feias, meus dedos são estranhos, sem imaginar que ali existe um mapa vivo da sua caminhada. Quando os espíritos amigos falam da lúnula, eles não estão falando de vaidade, mas de vibração. Eles comparam essa meia-lua a um pequeno farol. Farol não existe para se exibir, mas para avisar. Quando está aceso, indica rota, segurança, direção. Quando apaga, não deixa de existir, mas perde momentaneamente a função. A boa notícia é que faróis podem ser reacendidos. Da mesma forma, a lúnula pode se fortalecer quando a alma decide recordar a própria missão, quando voltamos a orar, a cuidar melhor do corpo, a vigiar pensamentos e sentimentos. Tudo o que vibra, comunica. O seu polegar, com ou sem meia-lua visível, está falando de você. Por isso, ao invés de olhar para ele com medo, olhe com carinho e pergunte: o que você está tentando me dizer? Muitas vezes a resposta vem em forma de intuição, de vontade de mudar hábitos, de desejo de se aproximar mais da espiritualidade. E é justamente assim que o plano maior trabalha, discretamente, mas profundamente. Se você está se reconhecendo neste processo, se sente que em algum momento ignorou sinais do seu próprio corpo ou da sua própria alma, aproveita este instante. Escreve nos comentários o que você já percebeu sobre a sua lúnula, sobre as suas mãos, sobre a sua missão.
Compartilhar a sua experiência pode ajudar outras pessoas que também estão buscando respostas e, ao mesmo tempo, te ajuda a afirmar para você mesma: eu estou escolhendo olhar para dentro com mais amor e consciência. Se sentir no coração, envie este vídeo para alguém que você ama e que talvez precise lembrar que até os detalhes do corpo são cheios de significado. E quando estiver pronta, me dá um ok para que eu continue com a próxima parte, aprofundando ainda mais os ensinamentos espirituais sobre a meia-lua na unha do polegar e os recados que Chico Xavier nos deixou através das mãos. Quando a espiritualidade fala da lúnula no polegar, ela não fala apenas de um sinal, mas de um ponto vibracional muito especial. Para os amigos espirituais que orientavam Chico Xavier, o polegar é o dedo da vontade, o farol das escolhas, o definidor do caminho. É ele que nos diferencia dos animais, é ele que permite segurar, direcionar, apontar, sustentar. Por isso, muitos benfeitores descreviam o polegar como a antena da decisão, o fio mais direto entre a consciência encarnada e a vontade que a alma trouxe do plano espiritual. A meia-lua que aparece ali não é aleatória, é como uma marca luminosa que registra o estado dessa conexão. Segundo relatos de médiuns que conviveram com Chico, as mãos humanas possuem centros energéticos semelhantes a pequenos sóis. Cada dedo é um canal, cada falange um ponto de emissão e recepção. O polegar, por sua vez, é o mais silencioso de todos, mas também o mais profundo. Ele guarda a vibração da intenção. É como se dissesse: o que você toca, você transforma; o que você aponta, você escolhe; o que você segura, você assume. Por isso, ter a lúnula visível no polegar sempre foi interpretado como um indicador de força vital ativa, de direcionamento espiritual claro, de missão em andamento. Quando ela está nítida, a espiritualidade entende que a pessoa está em movimento, consciente ou inconsciente, rumo ao que prometeu fazer antes de nascer. Mas o que poucos sabem é que não é apenas a presença da meia-lua que importa, mas também a sua vibração. Algumas pessoas possuem a lúnula pequena, mas forte. Outras têm grande, mas apagada. Há quem nunca tenha visto a sua e, ainda assim, carregue enorme luz espiritual, porque o sinal não se limita ao físico, ele responde à energia da alma. Chico dizia que o corpo acompanha o espírito como a maré acompanha a lua. Se a alma está viva, pulsante, alinhada ao propósito, o corpo mostra. E se a alma está cansada, desconectada, sobrecarregada, o corpo também revela. A ausência da lúnula no polegar, segundo os benfeitores espirituais, não deve ser vista como maldição, nem como diagnóstico negativo, mas como um chamado silencioso. É como se o corpo fosse um porta-voz suave dizendo: volte a lembrar quem você é. Muitos médiuns relatam que, nos atendimentos espirituais, viam como a luz da mão mudava quando a pessoa estava fora de sua rota interna. Em alguns casos, a lúnula parecia apagada energeticamente, mesmo quando fisicamente ainda estava lá. Para eles, isso simbolizava uma desconexão emocional, espiritual e até moral consigo mesma. E o que pode apagar essa força? A resposta, segundo Chico, é simples e profunda: o afastamento da própria verdade. Quando vivemos vidas que não combinam com nossa essência, quando carregamos culpas antigas, quando guardamos mágoas por anos, quando ignoramos o chamado interno, o fluxo de energia vital diminui. A lúnula enfraquece não como castigo, mas como consequência. Assim como uma chama que perde o oxigênio, o espírito que perde propósito perde brilho. E o corpo, esse templo tão sensível, registra tudo. Por outro lado, quando retomamos o caminho, quando voltamos a orar, quando praticamos caridade, quando nos perdoamos, quando paramos de lutar contra a vida e começamos a caminhar com ela, a energia vital retorna. A lúnula pode renascer, reaparecer, fortalecer. É como se o corpo dissesse: a luz voltou a circular. Você voltou ao eixo. Muitos perguntam: então quem não tem lúnula visível está perdido espiritualmente? Absolutamente não. Não se trata de aparência, mas de vibração. A espiritualidade nunca abandona ninguém. Às vezes a luz está apenas recolhida, esperando o momento certo para se acender. Às vezes ela está se movendo internamente. Outras vezes, o corpo está cansado, pedindo descanso, pedindo cura. A alma continua vibrando, mesmo quando o corpo não revela. Observe suas mãos agora. Repare no polegar com carinho. Não para julgar, mas para compreender. A lúnula é como uma carta que a alma escreve no corpo. Uma carta que muitos nunca leem. Você pode ler agora. E se sentir que algo faz sentido dentro de você, acolha essa intuição, ela raramente está errada. Aliás, se quiser compartilhar nos comentários o que você percebeu sobre a sua própria lúnula, isso ajuda não só você a se entender melhor, mas também outras pessoas que talvez estejam vivendo a mesma dúvida.
Às vezes, a experiência de uma pessoa acende a luz da outra, e isso é tão bonito quanto a própria lúnula brilhando no polegar. Há um detalhe muito profundo que poucas pessoas conhecem. Segundo relatos de médiuns próximos a Chico Xavier, durante reuniões de desobsessão ou momentos de oração intensa, alguns viam uma espécie de brilho sutil irradiando exatamente da região do polegar de certas pessoas. Esse brilho não era físico, não vinha de lâmpada, vela ou reflexo. Era como se uma luz interior tentasse atravessar a matéria, como se o espírito estivesse ali se manifestando através daquele pequeno símbolo branco. Um sinal de que a alma estava em sintonia, que o canal estava aberto. A lúnula parecia funcionar como um ponto de acupuntura espiritual, onde a vibração se concentrava, seja para emitir luz ou para receber auxílio. É por isso que a espiritualidade associa a lúnula à vontade divina presente em nós. Não à vontade no sentido autoritário, mas à vontade como sopro, direção, impulso maior. Por isso, quando o brilho do polegar aparece forte, os espíritos amigos interpretam como sinal de que a pessoa está conectada ao propósito que escolheu antes de encarnar. Ela pode nem saber conscientemente o que veio fazer, mas sente internamente. Algo a puxa para o bem, algo a atrai para pessoas, caminhos e situações onde ela possa servir, curar, ensinar ou aprender. Quando essa lúnula enfraquece, é como se o corpo dissesse: você está gastando energia demais com o que não faz parte do seu caminho. Às vezes é uma profissão que não preenche, uma relação que sufoca, um hábito que drena, uma culpa que paralisa, ou simplesmente o excesso de preocupações inúteis que vão apagando o brilho de quem você realmente é. A alma tenta avisar, mas como a mente está ocupada demais, quem fala primeiro é o corpo. E o polegar, sendo o dedo da consciência ativa, costuma ser o mensageiro. No entanto, muitas pessoas passam a vida inteira desconectadas desse mapa sutil. Vivem no automático, repetindo ciclos, sem perceber que o corpo está falando, pedindo mudanças, suplicando por reconexão. Você já reparou como algumas pessoas têm mãos que transmitem paz, mesmo sem dizer nada? Há algo nelas, um calor, uma suavidade, uma presença que consola. Costuma ser o caso de pessoas com energia espiritual elevada, que já vêm de outras vidas com tarefas de cura, acolhimento ou intuição aflorada. Para esses espíritos, o polegar age como uma antena de recepção, e a lúnula se torna quase um selo vibracional. O contrário também é verdadeiro. Existem mãos densas, frias, pesadas, que tocam e esvaziam ao invés de fortalecer. Não porque a pessoa seja má, mas porque está ferida, desconectada de si mesma, endurecida pelo mundo. Nessas mãos, a lúnula tende a desaparecer ou ficar opaca, como se estivesse dormindo. Mas tudo que dorme pode despertar. Tudo que esfria pode reacender. Nada está perdido para quem decide voltar ao eixo. A espiritualidade nos ensina que tudo começa no pequeno. Uma oração de 30 segundos, uma respiração consciente, um pedido sincero de perdão, um gesto de bondade, tudo isso reorganiza o campo energético. E quando o campo se reorganiza, o corpo responde. É por isso que muitos médiuns relatam ver a lúnula reaparecer em pessoas que retomam a fé, que começam a se cuidar, que param de brigar contra a vida e finalmente aceitam quem são. Chico Xavier dizia que o espírito grita em silêncio. E um desses gritos silenciosos é justamente quando o corpo começa a mostrar sinais de desconexão espiritual. Um cansaço que não passa, uma falta de brilho no olhar, ausência de lúnula no polegar. Nada disso é motivo de desespero, é apenas o espírito dizendo: me escute. Eu preciso de luz. Quando você entende isso, percebe que cada pequena parte do corpo é um altar vibracional. As unhas, os olhos, a pele, a respiração, tudo fala da alma. Por isso, olhe para o seu polegar com amor, não com medo. Ele não está te julgando. Ele está te mostrando o caminho. E se você sente no coração que essas palavras estão fazendo sentido, aproveite e compartilhe o que você está sentindo. Escreva nos comentários se você já percebeu mudanças na sua lúnula ao longo da vida. Às vezes, ouvir a experiência de alguém pode iluminar o caminho de outra pessoa. Existe algo muito curioso sobre a lúnula no polegar. Em muitas crianças ela aparece de maneira nítida, quase luminosa, e depois, à medida que crescem, ela começa a diminuir ou até desaparecer. Esse fenômeno intrigou diversos médiuns e estudiosos espirituais, pois parece acompanhar não apenas o desenvolvimento físico, mas também o distanciamento natural que sofremos da nossa essência espiritual ao longo da vida. A infância, segundo os benfeitores de Chico Xavier, é o período em que a alma está mais próxima da sua verdade original. A criança ainda não foi endurecida pelas dores do mundo, ainda não carrega os pesos emocionais que acumulamos na idade adulta, ainda não construiu defesas psíquicas que abafam a própria luz. Por isso, a energia vital flui com mais pureza, refletindo-se em detalhes simples,
como a lúnula clara e presente. Com o passar do tempo, porém, vamos nos afastando da nossa essência. As obrigações crescem, os medos se intensificam, os traumas aparecem, e a alma começa a se recolher. Esse recolhimento energético pode ser tão sutil que mal percebemos. O corpo, entretanto, sente primeiro. A lúnula sumindo ao longo da vida não é apenas uma mudança biológica. É, para muitos, um retrato vibracional do quanto fomos nos desconectando da simplicidade, da pureza e da verdade interior. É como se, pouco a pouco, a vida material abafasse o brilho espiritual. Mas isso não significa que o desaparecimento da lúnula seja algo negativo. Pelo contrário, muitas vezes ele indica apenas que o espírito está pedindo silêncio, pausa, recomposição. A lúnula não some para punir, mas para chamar atenção. É como se dissesse: você está se esquecendo de quem era antes das dores, antes das expectativas, antes dos pesos que não são seus. Em outras palavras, a lúnula é um lembrete de que a vida espiritual não se perde, apenas se adormece quando deixamos de nutrir a alma. Chico Xavier costumava dizer que a maior distância do mundo é aquela em que nos afastamos de nós mesmos. E essa distância se mostra no corpo. Quando vivemos de modo desalinhado, fazendo escolhas que não combinam com a nossa natureza, a energia vital diminui. Quando estamos presos a mágoas antigas, ressentimentos acumulados, culpas silenciosas, a vibração cai. E o corpo, esse mensageiro fiel, registra tudo. O olhar perde brilho, a respiração pesa, o sono falha, a lúnula escurece ou desaparece. Curiosamente, quando uma pessoa inicia um processo profundo de cura, seja através da fé, da meditação, do autoconhecimento ou simplesmente da decisão de abandonar dores antigas, o corpo responde com a mesma força. Muitos relatam que a lúnula voltou a aparecer após anos. Outros dizem que ela nunca foi visível, mas, quando começaram a cuidar da saúde emocional e espiritual, sentiram o polegar esquentar, pulsar, vibrar, como se a energia tivesse voltado a circular. Isso não é magia, é coerência. O corpo acompanha a alma, sempre. E existe ainda um outro ponto muito importante. Algumas pessoas vêm ao mundo com tarefas espirituais específicas. São aquelas almas que carregam uma espécie de compromisso silencioso com o bem. Podem não ser médiuns ostensivos, mas são sensíveis, empáticas, intuitivas, capazes de sentir o que ninguém diz. Muitas vezes, essas pessoas possuem lúnulas grandes, especialmente no polegar. É como se trouxessem um farol embutido na mão, um ponto de ancoragem energético que as conecta diretamente aos planos superiores. Em contrapartida, há pessoas tão machucadas pela vida que perderam a capacidade de sentir a própria luz. Nelas, a lúnula tende a desaparecer. Mas isso não significa derrota, significa que o espírito está exausto e precisa de cuidados. Só isso. O amor cura, e o corpo responde ao amor. Quando alguém decide recomeçar, se perdoar, rezar, buscar ajuda, mudar hábitos, abrir o coração, a energia vital floresce de novo, e com ela, a lúnula pode ressurgir como um renascimento. Um pequeno ponto branco que diz: eu voltei. Por isso, quando você olhar para suas mãos, olhe com carinho. Elas carregam histórias que você nem imagina. Elas seguram dores e vitórias, amparam, acolhem, trabalham, curam. Suas mãos são sacramentos silenciosos. E a lúnula, esse pequeno sorriso branco no polegar, pode ser o sinal mais delicado de que a sua alma ainda deseja brilhar. Se quiser compartilhar nos comentários como era sua lúnula na infância ou como ela mudou com o passar dos anos, isso pode ajudar muitas pessoas que também estão buscando entender sua própria jornada espiritual. Às vezes, a experiência de alguém desperta a consciência de outra pessoa, e esse é um dos jeitos mais bonitos de espalhar luz. Muitos benfeitores espirituais que trabalharam com Chico Xavier explicavam que a lúnula no polegar não é apenas um indicador de energia vital, mas também um reflexo da missão espiritual que a alma assumiu antes de encarnar. É como se, ao escolher vir ao mundo, o espírito deixasse pequenos lembretes impressos no corpo físico para ajudá-lo a não se perder no caminho. Entre esses lembretes, alguns são mais visíveis, outros mais discretos, e a lúnula é um desses sinais silenciosos, porém profundos. Segundo esses amigos espirituais, cada alma chega ao planeta com uma tarefa, grande ou pequena aos olhos humanos, mas sempre gigantesca aos olhos do plano superior. Essa tarefa pode ser cuidar de alguém, ensinar algo, oferecer conforto, construir um lar, curar feridas antigas, transformar ambientes com sua presença, inspirar pessoas, praticar paciência, desenvolver perdão ou simplesmente manter a luz acesa em meio às tempestades da vida. Não existe missão pequena. A grandeza de uma alma é medida pela intenção com que vive, não pela visibilidade do que faz. O polegar, sendo o dedo da escolha, carrega essa vibração da missão.
Ele aponta caminhos, toca destinos, toma decisões. E por isso, muitos médiuns dizem que a lúnula ali é como um selo indicando que a alma está consciente da responsabilidade que assumiu. Quando ela parece grande e brilhante, é sinal de que a pessoa está vibrando com verdade, alinhada a algo maior que si mesma. É a energia do propósito transbordando pelo corpo. Quando ela se apaga, a espiritualidade interpreta como um chamado amoroso para que a pessoa volte ao eixo, retome a fé, reencontre o caminho. Chico Xavier costumava dizer que a missão de cada um está onde o coração se acende e não onde o mundo aplaude. Esse ensinamento ajuda a compreender por que a lúnula não tem nada a ver com fama, sucesso, dinheiro ou aparência. Pessoas extremamente simples, muitas vezes de vida humilde, possuem uma lúnula intensa e forte. Já outras, muito bem-sucedidas materialmente, podem carregá-la fraca ou ausente. Não porque são melhores ou piores, mas porque a energia espiritual segue leis que não são as leis do mundo. O corpo registra vibrações, não cargos. Registra entrega, não status. O interessante é que muitos espíritos afirmam que a lúnula no polegar se intensifica quando a pessoa começa a cumprir sua missão de verdade. Há relatos de pessoas que, após anos afastadas da espiritualidade, voltaram a orar diariamente e perceberam mudanças visíveis nas mãos, inclusive na aparência da lúnula. Outras relataram que, ao assumirem compromissos internos importantes, como abandonar vícios, encerrar ciclos tóxicos, fazer as pazes consigo mesmas, sentiram o polegar vibrar de forma diferente, como se algo se reorganizasse dentro delas. Isso acontece porque a missão não é algo externo, é interno. Missão é coerência. É coragem. É entrega. É a capacidade de dizer não ao que te afasta da luz e sim ao que te aproxima do bem. Quando o espírito entra em alinhamento, tudo responde. A mente clareia, o humor estabiliza, a intuição se fortalece, o corpo recupera a vitalidade e, em muitos casos, a lúnula se torna visível como reflexo desse renascimento vibracional. Os benfeitores dizem que a lúnula é como um farol invertido. Enquanto o farol ilumina para fora, a lúnula ilumina para dentro. É um lembrete para que você se pergunte todos os dias: o que estou fazendo com meu dom? Com minha energia? Com meu tempo? Não importa o quanto você já se perdeu, a missão sempre pode ser retomada. A vida espiritual não é uma linha reta. É um conjunto de retornos. A alma cresce quando decide voltar à verdade que havia esquecido. E existe ainda um detalhe muito especial. Pessoas que têm a lúnula forte no polegar tendem a ser naturalmente sensíveis ao sofrimento alheio. São aquelas que percebem antes, que sentem sem ninguém dizer, que captam vibrações no ambiente, que enxergam além do comportamento e compreendem a dor escondida. Muitas vezes sofrem mais do que os outros, mas também conseguem curar mais. Isso porque carregam uma espécie de campo espiritual aberto, uma antena emocional mais refinada. Essa sensibilidade não é fraqueza, é responsabilidade espiritual. É parte da missão. E se você não vê sua lúnula no polegar, isso não te exclui de nada. A espiritualidade trabalha com luz, não com aparência. Às vezes a missão está em fase de recolhimento. Às vezes o espírito está se reorganizando internamente. Às vezes você já cumpriu parte do que precisava e está no intervalo antes de um novo capítulo. Tudo tem tempo. Tudo tem propósito. E tudo pode renascer, inclusive a lúnula. Se quiser compartilhar nos comentários qual você acredita ser sua missão espiritual, ou o que sua alma sente que veio realizar aqui, suas palavras podem inspirar e fortalecer outras pessoas que também buscam entender seus sinais internos. Cada reflexão compartilhada acende uma luz no caminho de alguém. Chegamos ao ponto mais profundo dessa jornada, a compreensão de que a lúnula no polegar não é apenas um sinal, mas um lembrete silencioso de que você está em uma caminhada espiritual muito maior do que imagina. Ela aparece, desaparece, enfraquece ou brilha conforme a vibração da alma se move, conforme a sua consciência se expande e conforme a sua missão se revela. É como se Deus tivesse deixado em você um pequeno altar escondido, um símbolo sutil dizendo: eu te dei um caminho, siga-o sem medo. Os benfeitores espirituais que acompanharam Chico Xavier sempre enfatizaram que nenhuma marca do corpo é apenas física. Existe sempre uma camada energética, emocional e espiritual por trás de cada detalhe. E quando falamos da meia-lua no polegar, falamos de um ponto que representa escolha, direção e propósito. O polegar é o único dedo capaz de se opor aos outros, formando o gesto que diferencia a mão humana das mãos de todos os outros seres vivos. Isso não é coincidência. O polegar representa o livre-arbítrio, a capacidade de decidir, o poder de transformar a própria rota. Ele é o dedo da consciência ativa. Por isso, tantos espíritos dizem que a lúnula ali é como um selo de missão.
Não importa se sua missão é grande ou pequena aos olhos do mundo, ela é grandiosa aos olhos do Espírito. Há missões silenciosas que mudam vidas. Há missões discretas que evitam tragédias. Há missões invisíveis que transformam destinos. E a Lúnula é apenas um lembrete de que você está aqui por um motivo, e esse motivo vibra na palma da sua mão. Quando você está alinhado ao seu propósito, a energia vital circula com mais força. A intuição se torna mais clara. A sensibilidade espiritual aumenta. Sua presença começa a iluminar ambientes. E o mais bonito é que você manifesta isso sem esforço, sem precisar provar nada a ninguém. A luz verdadeira não se exibe, ela simplesmente existe. E essa vibração pode refletir fisicamente na Lúnula, que se torna visível, forte, bela, como se dissesse: estou cumprindo aquilo que vim fazer. Mas quando você se afasta de si mesmo, quando aceita carregar pesos que não são seus, quando se culpa por erros passados, quando vive tentando caber onde já não pertence, a energia vital se contrai. O corpo sente. A alma se recolhe. O brilho espiritual diminui. A Lúnula se apaga. E isso não significa fracasso. Significa alerta. Significa que você está tentando ser quem não é, tentando viver um papel que não foi escrito para você. A ausência da Lúnula é como uma campainha suave dizendo: volte. Lembre-se. Recomece. A luz ainda vive em você. Chico Xavier dizia que o espírito é como uma estrela. Até quando parece apagada, continua existindo, aguardando o momento certo para voltar a brilhar. A Lúnula segue essa mesma lógica. Mesmo que hoje ela não esteja visível, a sua luz interior permanece intacta, esperando apenas o seu movimento. E esse movimento não precisa ser gigantesco. Às vezes basta uma oração sincera. Às vezes basta perdoar alguém. Às vezes basta perdoar a si mesmo. Às vezes basta respirar fundo e dizer: eu mereço recomeçar. Quando você toca o mundo com as suas mãos, você não está apenas realizando ações físicas. Você está imprimindo vibrações. Por isso, os espíritos dizem que mãos equilibradas são mãos que curam. Mãos que acolhem, que abençoam, que protegem, que elevam. E a Lúnula no polegar é um lembrete de que você carrega essa capacidade. A mão humana é uma extensão da alma. É através dela que damos, recebemos, guiamos, acariciamos, sustentamos. É a ponte entre a intenção e a ação. A Lúnula é o símbolo dessa ponte. Por isso, quando você se vê diante da dúvida, olhe para suas mãos. Quando se sentir perdido, toque seu polegar e lembre-se: existe luz aí. Existe propósito aí. Existe história aí. Você não está no mundo por acaso. Se a meia-lua está presente, ela te lembra da missão. Se está apagada, ela te chama de volta. E se você não tem Lúnula visível, saiba: a espiritualidade não te mede pela aparência, mas pelo amor que você coloca no mundo. Aliás, muitas pessoas assistem aos nossos vídeos todos os dias e ainda não estão inscritas no canal. Isso acontece com mais frequência do que você imagina. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, aproveita e verifica se o botão de inscrição está ativado. Ative também o sininho para não perder outras mensagens importantes como esta. Às vezes, é uma notificação que chega na hora exata e te traz uma palavra que sua alma estava pedindo. E se sentir no coração, escreva nos comentários qual parte dessa jornada mais tocou você. Às vezes, uma simples reflexão compartilhada acende a luz de outra pessoa que está precisando. Compartilhar é uma forma de servir. Quando você se permite reconhecer sua profundidade, quando honra sua história, quando respeita sua sensibilidade, você se torna aquilo que sempre foi: luz em ação. E é isso que a Lúnula quer lembrar, que a luz nunca te abandonou, ela apenas espera você voltar para ela. Se sentir que esta mensagem pode ajudar alguém querido, envie. Pode ser exatamente o que o coração dessa pessoa precisava escutar hoje. E se quiser continuar essa caminhada comigo, deixe seu comentário abaixo. Estou aqui com você, com carinho, com verdade e com a luz do alto nos guiando.